Grato a Deus por esta oportunidade que Ele tem me dado de estar aqui juntamente com a minha família, conhecer o pastor Samuel, conhecer este povo maravilhoso, acolhedor. E o Gesiel faz bastante propaganda então, mas irmãos, nós somos simples, somos humildes, graças a Deus, somos de berço evangélico e já temos, apesar da pouca idade, já temos uma caminhada um tanto longa na obra do Senhor. Nossa chamada foi bastante precoce, logo após ter descido as águas batismais com 17 anos, já começamos a desempenhar algumas funções na congregação onde nós servimos ao Senhor. E com 19 anos nós já estávamos estagiando em um departamento de missões, onde eu fiquei por 4 meses. E logo após já fui enviado para auxiliar uma igreja aqui no Rio Grande do Sul, onde eu fiquei 10 meses, trabalhando muito, fazendo muito culto ao ar livre, cultos domésticos. Depois então nós fomos enviados para fazer um trabalho na cidade de Sananduva, mais de assistência ao pastor que estava lá na parte burocrática da igreja e auxiliar num trabalho que havia numa tribo de índios Caigangue, a tribo do Ligeiro, onde nós ficamos 6 meses servindo a Deus. E aí o histórico se vai. E durante todo este tempo, irmãos, nós tivemos muitas experiências com Deus. Fomos conhecendo melhor o Senhor. E mediante estas experiências, a nossa fé foi sendo exercitada. E isto é maravilhoso, isto é um grande privilégio. Ninguém é merecedor, recebemos por graça, por misericórdia. E é por misericórdia de Deus que eu estou aqui, irmãos, e o Senhor tem me dado uma palavra no Evangelho de Jesus que escreveu Lucas, no capítulo 8 e no verso 41. É uma mensagem simples, mas é a mensagem que o Senhor tem colocado ao meu coração. E eu tenho certeza de que Deus haverá de falar com algumas pessoas, bem em particular nesta noite aqui. Aleluias. Glórias a Deus. Evangelho de Lucas, de Jesus que escreveu Lucas, capítulo 8, versículo 41. Diz assim a Bíblia Sagrada: Ora, um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chegou e prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa. Pode tomar o teu assento, por gentileza. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, esta palavra, ela é uma palavra bem conhecida de todos nós, mas é a palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração para compartilhar com vocês nesta noite. Nós conhecemos a história de Jairo e meus amados irmãos, eu costumo dizer que quando eu leio a Bíblia e quando eu também tenho a oportunidade de transmitir a palavra de Deus, eu gosto de viver a cena bíblica, eu gosto de voltar ao tempo do registro, ou tentar, pela imaginação, que foi algo que Deus nos deu, e tentar viver as cenas dos relatos deixados por estes homens de Deus. Quando Lucas registra aqui este breve momento, e talvez o momento mais importante da vida deste homem, por ter sido o momento em que ele passou por uma grande provação,
uma provação que não se deseja a ninguém e que ninguém deseja. Quando Lucas registra aqui, ele faz um registro de fatos, mas mediante os registros de Lucas, nós podemos, meus amados irmãos, viajar no tempo, viver as cenas e pela nossa imaginação conjecturar quantas coisas Jairo passou pelo tempo da sua provação. Só quem passou, meus amados irmãos, pelo momento de vida ou morte na sua vida, na vida de um familiar, na vida de alguém próximo, sabe o quanto o tempo ele oprime, o quanto o tempo ele angustia, e cada minuto parece uma eternidade. Aqui a Bíblia relata que Jesus vinha chegando, e quando ele, às beiras do mar, aonde Jesus exercia o seu ministério, e alguns entendem que aqui ele chega em Cafarnaum. Quando Jesus chega aqui a este lugar, nós observamos que de imediato Jairo já o procura. Agora, quando nós observamos que Jairo procura Jesus, nós também podemos imaginar que Jairo já estava esperando Jesus. Um dia, quando Lázaro estava enfermo, a Bíblia diz que enviaram mensageiros para avisar Jesus, para chamar Jesus. Quem sabe Jairo pensou em alguma circunstância, enviar ou ir mais longe ainda para chamar Jesus. Mas o certo é que Jairo, ele percebe que os seus recursos estavam se esgotando, e que ele tinha uma única alternativa. Meus amados irmãos, estudando a Bíblia, nós vamos observar que a prova de Jairo lhe causava uma grande solidão. Jairo, meus amados irmãos, ele estava no último patamar da escada hierárquica. Ele era o chefe da sinagoga, ele era o maioral. Ele é quem determinava as regras, quem organizava a liturgia. As pessoas o procuravam para se aconselhar, as pessoas o procuravam para orientar, para ter orientação. Vamos usar o termo obreiros, os seus auxiliares lhe procuravam, quem sabe, para ter um ensinamento, para ter, meus amados irmãos, regras que eles pudessem seguir. Pessoas aflitas, quem sabe, daquela sinagoga, procuravam Jairo para contar as suas aflições. Pessoas deprimidas, quem sabe, procuravam Jairo para que ele lhes desse uma palavra de Deus. Mas chegou o momento, meus amados irmãos, em que Jairo precisava de alguém para estar ao seu lado, e ele não tinha ninguém que estivesse ao seu lado e pudesse fazer a ele o que ele fazia aos outros. Ele não tinha ninguém para lhe dar uma assistência, a assistência que ele tanto deu aos seus liderados. E mesmo que tivesse, só poderiam lhe dar uma palavra, porque solução para o seu problema não teriam. E então Jairo, ele precisa procurar Jesus. E ele procura Jesus, e a sua filha estava em fase terminal. Estava à beira da morte. Quando ele encontra Jesus, ele pede que Jesus entrasse em sua casa. Ele roga que Jesus fosse até a sua casa. Meus amados irmãos, e eu volto a falar da angústia de Jairo, na sua espera pelo milagre, na sua espera pela solução do problema. Parece que eu vejo Jairo ansioso, parece que eu vejo Jairo tentando levar Jesus mais ligeiro, tentando apressar
Jesus, para que Jesus chegasse mais rápido em sua casa, porque a sua filha estava à beira da morte. Mas Jairo tinha muitos obstáculos. A Bíblia diz que um dos obstáculos de Jairo era a multidão. E a multidão comprimia Jesus. A multidão o apertava. A multidão impedia que Jesus caminhasse livremente. É o que nós entendemos, porque quando Jesus estava indo em direção à casa de Jairo, a Bíblia diz que uma mulher enferma se aproxima, toca nas vestes de Jesus, e quando ela toca nas vestes de Jesus, Jesus para. Jesus para e pergunta: quem foi que me tocou? Os discípulos dizem: mestre, como podes perguntar quem foi que te tocou, se a multidão te comprime, se a multidão te aperta? Então nós entendemos que Jesus estava caminhando com dificuldades, porque a multidão lhe impedia a sua passagem. Um queria ser abençoado, outro queria ser liberto, outro queria ser curado, outro queria simplesmente fazer o que nós estamos fazendo aqui, glorificá-lo pela sua bondade e misericórdia. Eu acredito que vinham alguns paralíticos o seguindo e o glorificando e dizendo: louvado, glorificado seja o Filho de Davi. Outros que antes eram cegos, um ex-paralítico, um ex-cego, um ex-leproso, quem sabe, vinha seguindo, adorando, glorificando, o amava tanto, queria ficar perto dele, não queria deixar os outros se aproximar, estava apaixonado porque Jesus fez algo miraculoso na sua vida. E vinha Jairo no meio daquela multidão. E cada minuto parecia uma eternidade para Jairo. Eu fico pensando, meus amados irmãos, que Jairo, apesar de sua fé, de sua convicção, de sua determinação, de sua constância e consistência naquilo que estava fazendo, eu fico pensando a agonia e a ansiedade de Jairo quando Jesus para a mulher do fluxo de sangue. Se Jairo tivesse um relógio, quem sabe ele olharia para o relógio e pensaria: o tempo da minha filha está terminando e Jesus parou. Vai demorar mais um pouquinho. Quando nós observamos aqueles que trazem más notícias a Jairo, chegando e dizendo: não incomodas mais o mestre, a tua filha já morreu. Eu posso imaginar que o que Jairo estava fazendo para incomodar o mestre em todo o caminho, é que Jairo vinha abrindo a multidão: deixa Jesus passar, minha filha está prestes à morte. Eu preciso de uma solução, eu preciso que Jesus entre na minha casa, eu preciso de um milagre, eu tenho pressa, por favor deixa Jesus passar, não o apertem, abram caminho, saiam da frente, deixem Jesus passar. Era o esforço de Jairo pelo seu milagre. A fé de Jairo o movia para que as suas atitudes fossem, meus amados irmãos, atitudes determinadas para que ele alcançasse o seu milagre. E então chegam as más notícias para roubar as esperanças de Jairo. E quando parecia estar tudo perdido e o anunciam: a tua filha morreu, Jesus consola o seu coração e diz: não temas, crê somente. Eu não sei por que momento você está passando, quais são as causas da tua ansiedade, quem sabe do teu desespero. Eu não sei o que é que tem te movido para ser determinado. E quem sabe, existem momentos na vida da gente, irmãos, que parece que quanto mais a gente tenta, parece que mais errado dá. E a gente não entende.
Quem sabe foi neste momento que começaram os questionamentos para Jairo. Quem sabe Jairo começou a se questionar, mas eu andei, eu procurei Jesus, eu tentei, eu me esforcei, eu rompi essa multidão, eu fiz essa multidão se afastar, eu tentei abrir caminho, tentei fazer Jesus caminhar mais livremente para chegar mais rápido na minha casa, e agora chega a notícia que está tudo terminado. Mas é neste momento que Jesus fala para a minha e para a tua vida: não temas, crê somente. Uramahas uriamanto revelai. O tempo de espera às vezes é doloroso. O tempo de espera às vezes causa feridas. O tempo de espera, às vezes, meus amados irmãos, causa até mesmo desespero. Há muitas pessoas, meus amados irmãos, que se convertem e olham para as histórias da Bíblia, para a história de Elias, para a história de Eliseu, e veem nestes homens, nos grandes homens da Bíblia, veem neles super-heróis, e isto jamais existiu. Quando Tiago fala a respeito da fé, ele usa uma referência chamada Elias, mas ele fala algo muito importante. Ele diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orou com fé. Sabe o que quer dizer isto? Quer dizer, meus amados irmãos, que na nossa natureza humana nós estamos condicionados, estamos sujeitos realmente em alguns momentos passar por desespero, passar por medos, passar por dúvidas. Mas o que vale é a nossa determinação em saber que Jesus não chega atrasado, Jesus chega na hora certa. E vale a pena, meus amados irmãos, passar por momentos de dores, que o Senhor nos permite passar por momentos de aflição, porque é nestes momentos em que nós temos a oportunidade de se aproximar mais do nosso Mestre. Foi neste momento em que Jairo pôde andar bem pertinho de Jesus. Foi neste momento, no momento de maior provação, que Jairo teve a oportunidade de receber Jesus em sua casa. No lugar mais íntimo que havia dentro de um quarto. É no momento da provação que nós temos o privilégio de aprofundar a nossa intimidade com Jesus. Aproveite esta oportunidade. Quem sabe você chegou aqui desorientado, desorientada nesta noite, por causa da tua situação, da tua prova. Quem sabe você chegou aqui sem saber mais o que fazer, quem sabe até mesmo quase sem forças para orar. Convida Jesus para entrar no teu quarto. Quando Jesus entrar no teu quarto, você vai poder ter os momentos de maior intimidade com Ele. Você vai ver Jesus fazer coisas grandes na tua vida. Urahaya Surya Kancho Remenaya Hasya. A determinação, o esforço e o empenho de Jairo, ela me contagia. O certo é, meus amados irmãos, que quando nós começamos a olhar para esta geração, eu estou falando de igreja, de povo de Deus, nós começamos a observar uma geração sem determinação, uma geração frágil, uma geração sem convicção, uma geração que não conhece Jesus na sua grande maioria, uma geração que não tem constância em buscar algo de Deus. Não se vê mais hoje pessoas fazendo campanha de oração para receber batismo com o Espírito Santo.
Não se vê mais hoje pessoas fazendo campanha de jejum para ver familiar sendo salvo, são raros. São poucos fatos desse que nós escutamos. São poucos os Jairos que estão determinados a procurar Jesus para que alguém sobreviva, para que alguém volte a viver, para que alguém ressuscite, para que alguém receba um milagre. São poucos os Jairos. Eu vim de berço evangélico, e eu lembro-me, meus amados irmãos, de quantas campanhas de oração era algo muito natural se ouvir falar de campanha de oração, de se reunir nas casas para a campanha de oração. Hoje não se vê mais isso. Há poucos dias eu conversava com um moço que faz 5 anos que ele aceitou Jesus, e eu fiquei muito feliz quando ele me disse assim: faz 5 anos que eu aceitei Jesus, e faz 5 anos que eu estou insistindo para ser batizado com o Espírito Santo. E ele me disse assim: me ajuda a orar, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. 5 anos não é 5 dias. Eu creio que muito em breve Jesus vai batizar ele com o Espírito Santo. Urai kou fai de heve alaia. Meus amados irmãos, para nós receber algo de Deus, depende muito do valor que nós demos para aquilo que nós queremos receber. Se você dá valor, você busca com constância, você insiste, você é determinado, você não desiste. Você ora, você jejua, você continua, você vai, você vem do culto, você ora em casa. Alguma coisa você está tentando sempre fazer para alcançar de Jesus aquilo que você está buscando. Mas infelizmente nós escutamos muita murmuração nos nossos dias e pouca ação. Há muitos que murmuram às vezes do pastor, há muitos que murmuram do obreiro, murmuram do culto, murmuram do pregador, murmuram do cantor, reclamam de tudo, menos, meus amados irmãos, tem alguma ação para que o seu ambiente seja mudado e revolucionado. Jairo sabia o que queria. Jairo sabia aonde é que ele queria chegar. Jairo sabia do que precisava. E ele buscou insistentemente, se esforçou, se empenhou, até que recebeu o seu milagre. Quanto tempo durou a espera de Jairo, eu não sei. Se levou alguns minutos, se levou algumas horas, eu não sei quanto tempo levou a espera de Jairo, mas por se tratar da sua filha, e por se tratar de uma situação de vida ou morte, mesmo que tenha sido pouco tempo que durou a espera de Jairo, eu penso que psicologicamente, internamente para Jairo, todo aquele tempo parecia ser uma eternidade. Mas ele conseguiu, ele alcançou, porque teve determinação. A sua vida será mudada, o seu ministério será mudado, a sua vida espiritual será mudada, a sua família será mudada, no momento em que você tiver determinação, no momento em que você decidir romper a multidão, abrir a multidão, vencer os obstáculos, vencer as circunstâncias, até que Jesus, Ele chegue na sua casa e faça o que você tanto tem pedido, o que você tanto tem necessitado, o que tem te causado tanta angústia. Jesus, sim, Ele pode com uma simples palavra mudar esta história. E eu vim aqui nesta noite para te trazer esta simples palavra nesta noite. Eu quero te dizer que Jesus é o maior interessado em mudar a tua história.
Uraia Surya Canto Remenerácia. Jesus, Ele é o maior interessado em mudar toda esta circunstância que você tem passado. Jesus, Ele não quer te ver estagnado. Jesus não quer te ver prostrado e desanimado. Não, Jesus quer que você cresça. Jesus quer que você evolua. Só que isto só pode acontecer no momento em que você se levantar e se determinar a andar com Jesus. Foi o que Jairo fez. Ele não se deixou ser abatido pelo desânimo da grave situação que ele estava passando. Era uma situação, irmãos, que Jairo ele já sabia que não tinha recurso humano nenhum. Ele já sabia. Não tinha mais solução para o seu problema. Não tinha mais. Não tinha mais quem procurar. Ninguém poderia dar uma palavra para ele, ninguém nada podia resolver a situação de Jairo a não ser Jesus. E eu quero repetir aqui a boa notícia: Jesus é o maior interessado. Te coloca de pé nesta noite. Jesus não quer ver a tua família desta forma. Jesus não quer te ver angustiado. Jesus não quer te ver deprimido, depressivo. Jesus não quer te ver desanimado, pensando porque os recursos humanos terminaram, não há mais solução. Levante os teus olhos. Quando terminam os recursos humanos, nós ainda temos esperança. E a nossa esperança tem nome. E esse nome é Jesus Cristo de Nazaré, e Ele está aqui nesta noite. Urai kev alai sur yamanto revies. Eu lembro-me de uma vez na cidade de Araranguá, nós estávamos dando acompanhamento, assistência a um moço que tinha saído do crack. E faziam 7 meses que ele não usava mais, não tinha nenhuma recaída, e ele estava frequentando os cultos. Um dia, ele entrou na minha casa e disse: Pastor Joel, fazem 7 meses que eu saí da droga. Fazem 7 meses que eu venho na igreja. E durante todo o período que eu estava perdido, sempre tinha alguém para me oferecer um emprego, para me oferecer algo. Mas durante estes 7 meses, eu estou vivendo do que a minha família, do que o meu pai e minha mãe ajudam. E eu não consigo, eu procuro emprego. Ele era pintor, empleitava prédios de pintura, e eu não consigo nada, não aparece nada. Naquele momento, o Espírito de Deus me encheu de fé. Sabe quando você sente que é algo sobrenatural? Eu disse: Esaú, nós vamos orar e amanhã você vai conseguir um emprego. Nós oramos naquele dia, e no outro dia alguém, não sei de onde, conseguiu o telefone do pai dele, porque ele ainda não tinha telefone celular. Conseguiu o celular do pai dele, ligou para ele e disse: eu preciso que você faça um orçamento, eu tenho um prédio de 3 andares para você pintar. É Jesus interessado em mudar a situação da nossa vida. E para Jesus, eu costumo dizer, igreja, que Jesus não conhece a diferença entre possível e impossível, entre difícil e fácil. Jesus não conhece essa diferença. Nós sim, nós seres humanos, ditamos que é impossível, que é possível, que é fácil, que é difícil. Jesus não, para Ele é tudo a mesma coisa.
determinada vez, para você ver quão grandes coisas Jesus faz. Nós estávamos na cidade de Novo Hamburgo a passeio, tinha uma confraternização da juventude na casa dos meus pais, e nós estávamos participando e um moço liga desesperado, dizendo que precisava de ajuda. Chamou-nos para orar, nós, o líder de jovens e mais um outro moço que estava ali, e eles vieram falar comigo. Eu disse: pede para ele esperar alguns minutos, vai terminar a confraternização e nós vamos lá orar por ele. E ele insistiu por 3 vezes, e então o irmão dele disse: olha, é urgente a situação dele, ele precisa de ajuda, e precisa ser agora. Eu disse: pois bem, então se é urgente, se precisa ser agora, vamos lá. Nós fomos lá, nós chegamos lá, meus amados irmãos, ele estava tendo uma overdose de cocaína, estava em cima de um sofá se torcendo, espumando, os dentes travados, os olhos arregalados. A situação dele, meus amados irmãos, olhando, era desesperadora. Sinceramente, meus amados irmãos, já vi Deus fazer coisas grandes, mas quando eu vi aquele moço, era mais assustador do que quem não tem experiência para trabalhar com libertação com pessoas endemoniadas. Quem aqui já trabalhou com libertação, sabe que quando você encontra uma pessoa endemoniada, te dá aquele tremor, aquele medo, é espantoso. A situação dele era pior, porque demônio você expulsa, mesmo com medo. Quando você é inexperiente, você expulsa. Mas e agora uma overdose, o que é que você faz? Aí eu disse para aquele moço: nós precisamos, foi a primeira reação que eu tive, uma reação de responsabilidade, pastor, de pouca fé e muita responsabilidade. Eu disse: nós precisamos te levar para o hospital. E ele disse: não, para o hospital não posso. Eu não posso ir, porque se eu ir, vai me causar dificuldades, por causa da pessoa que é envolvida com droga, normalmente tem passagem pela polícia. Eu disse: vamos te deixar morrer o que nós fizemos. Eu perguntei para ele: o que é que nós vamos fazer então? Eu perguntei, irmãos, eu queria uma solução humana. Eu perguntei para ele o que é que nós podemos fazer para te ajudar. Eu nunca vi uma coisa, nunca tinha visto uma coisa daquelas. E então, meus amados irmãos, queria saber, de repente, desse leite, sei lá, qualquer coisa humana para solucionar o problema dele. E eu perguntei: o que é que nós podemos fazer para te ajudar? E ele me deu uma resposta direta do céu. Ele disse: vocês podem orar. Eu choro, irmãos, porque foi algo muito lindo de Deus. Quando ele disse assim: vocês podem orar. Ele era um desviado, ele sabia o que ele estava falando. Quando ele disse: vocês podem orar, eu vi que ele tinha fé. Eu senti que ele tinha fé. Eu disse: vamos orar. Nós 3 que estávamos ali para orar por ele, fechamos os nossos olhos e oramos. A oração foi breve, irmãos, ela não durou talvez 2 minutos. Quando nós terminamos de orar, o efeito da droga tinha passado. Você sabe que quem está tomando uma overdose, o pulmão ele tranca, a respiração tranca, ele tinha muita dificuldade para respirar, mas quando nós terminamos de orar, ele estava absolutamente normal. Jesus tinha tirado o efeito da overdose, o efeito da cocaína. Eu não sei qual é o teu problema aqui nesta noite. Eu sei que Jesus faz coisas grandes. Eu conheço o poder de Deus. E eu sei que Ele quer agir na tua vida nesta noite. Lai de revanduria canto roplou fai menécia. Eu posso fazer um apelo, pastor? Posso? Eu quero perguntar se tem alguém aqui nesta noite que quer aceitar Jesus como Salvador. Eu não sou de insistir, irmãos. Então, se tem alguém, eu te convido para passar aqui na frente. Aleluias. Muito bem, irmãos, para nós não fazermos aglomeração.
Eu quero então que você que precisa de uma oração nesta noite, não importa o tamanho do teu problema, eu quero que você levante a mão do seu lugar. E eu quero orar juntamente com você. Vamos nos unir num só propósito. Vamos nos unir numa só fé. E eu tenho certeza que Jesus está entrando na tua casa nesta noite, para resolver esta situação, para dar uma palavra, para dizer basta, e fazer algo maravilhoso na tua vida. Like eu for que unde revas tur globofai menece alaia súria. Você que não é batizado com o Espírito Santo, peça, diga: Jesus, me batiza com o Espírito Santo hoje. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Há poucos dias nós fomos em um culto em Canguçu. Jesus batizou aproximadamente 13 pessoas com o Espírito Santo. Entre elas estavam 2 crianças com menos de 5 anos. 2 crianças com menos de 5 anos. Like a Antúria, quem sabe não é o teu dia. Quem sabe não é o teu dia hoje de Jesus te selar com o Espírito Santo, com evidência de novas línguas. Você que há muito tempo não é renovado, sinta Jesus entrando no teu quarto aí nesta noite, renovando as tuas forças, te enchendo do Espírito, te fortalecendo, te tomando pela mão e te levantando nesta noite. Uracanchurai que eu fai de revela e amanto remandaramai. Senhor Jesus, chegamos diante do trono da Tua graça, em oração neste momento. A Tua igreja, o Teu povo, a Tua noiva, se une num só propósito agora. Ó Deus, invoca o Teu nome, clama pela Tua presença, e nós te suplicamos, toca, Senhor, na vida do meu irmão, toca na vida da minha irmã, toca na vida do seu familiar, toca, Senhor, na vida desta pessoa, que este irmão, esta irmã está intercedendo agora. Entra, Senhor, com ação agora, repreende a força do reino das trevas, ó Deus eterno, e traz vitória para o teu povo agora. Alabacambandora Mahaia, sinta Jesus agora, sinta Jesus agora te tomando pela mão, ouça a voz dele agora, te dizendo: levanta, 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 levanta do sono, acorda, sinta agora. Orabacamandou, remanto, remaia, sul. Jesus, batiza este irmão com o Espírito Santo agora. Batiza esta pessoa que tem te pedido, Senhor. Ó Deus, o batismo com fogo e com o Espírito Santo. Visita agora, Jesus. Visita agora, Jesus. Enche do teu poder, enche da tua glória. Enche agora, enche agora. Já posso ver pessoas chorando, pessoas sendo renovadas. Eu já posso ver uma ação de Deus linda nesta noite, neste lugar. Pastor Samuel, muito obrigado. Oremahai que menece.
Aleluia, Jesus. Sente um instante, queridos. Já estamos encerrando nosso culto. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. Oh, glória a Deus.